Então, Felipão, se você quiser apresentar quem somos e a Advança de números, pode ficar à vontade. Legal, bacana. Só me distrair um pouco aqui com o Johnimar, que ele deu uma sugestão aqui, achei excelente a sugestão dele. Bom, vamos lá. Bom, a Advanced, ela está no mercado desde 87. Ela é uma empresa nacional. A gente atende, há 30 anos atendemos aí o mercado corporativo. Hoje nós somos a quarta maior revenda Microsoft Brasil. Tá? Então, a gente está muito bem posicionado junto à Microsoft. Deixa eu só... legal, consigo mudar o slide também. Bacana, Rafael. Então, aqui, bem resumidamente, então, 30 anos de mercado, nós somos a quarta revenda Microsoft em número de vendas. Nós somos parceiro Microsoft Gold em Office 365 e soluções nuvem. Tá? Por que isso é importante? Quando se trata de projetos, né, então no sentido de vocês realizarem migrações, então vocês têm hoje algum provedor atual e queira migrar para o 365, queira criar soluções em Skype for Business, né, como a gente está fazendo agora essa apresentação, e vocês querem também migrar o seu parque de servidores para a nuvem, enfim, algum projeto que envolva essas soluções, é muito importante que vocês adotem algum parceiro com essa certificação Gold. Por quê? A Microsoft, quando o parceiro é Gold, significa que essa empresa, no caso a Advanced, tem todo o seu corpo técnico certificado por eles, né, certificado pela Microsoft. Né? Então, o que isso significa? Significa que são profissionais capacitados e certificados em realizarem esse trabalho, enfim, em entregarem um projeto para a sua empresa. Isso é muito importante porque mexe aí com o dia a dia do teu negócio. Né? Então, falando de e-mail, você não pode ter paradas de e-mail, não pode ter parada de servidores, então é uma preocupação que é importante nós termos, porque envolve o dia a dia do nosso negócio. Então, se tiver uma migração mal sucedida, isso impacta diretamente no dia a dia da nossa empresa, né, nossas vendas, do nosso faturamento. Né? Bom, falando em números, nós já comercializamos aí até agora mais de 5.000 licenças. Nos últimos 12 meses, nós implementamos isso em 2.455 novos clientes. Tá? Alguns só fizeram a aquisição das licenças, outros clientes nós fizemos além da venda, nós fizemos também a migração e configuração do setup. Eu vou voltar aqui, só queria bater esse papo rápido com vocês. Vou voltar aqui para o Rafael, que ele vai detalhar aí nesse webinar como o Office 365 pode ajudar a empresa de vocês e alguns comparativos de outras soluções do mercado versus o Office 365. Rafa, manda bala, meu amigo. Então vamos lá. Felipe, você gostaria de falar um pouquinho por que utilizar o Office 365 na sua empresa, na empresa? Eu sou um cara suspeito para falar, meu. Bom, falando da minha experiência, a Advanced ela usa o Office 365 desde a época que ela era Bipos. Foi quando iniciou a solução 365 no Brasil. Isso fazem mais ou menos de 8 a 10 anos. Falando da minha experiência como usuário, por incrível que pareça, algo que até você colocou no slide aí, que é a questão de instabilidade. Nós estávamos num outro provedor e por incrível que pareça, eu tinha um problema de instabilidade. Então eu enviava e-mail, o cliente não recebia, ou vice-versa, né? O cliente mandava um e-mail para mim, eu não recebia, e com isso eu perdia a venda. Quando nós migramos para o 365, por isso que eu estou falando para você que eu sou suspeito, porque nesse período aí de 8, 10 anos, eu nunca fiquei sem e-mail. Nunca fiquei sem e-mail. Eu tive algumas degradações de serviço no começo, mas nada que impedisse de eu receber e-mail, de eu enviar e-mail e o cliente receber esse e-mail. Então, assim, a estabilidade do Office 365 é fantástica. E outra coisa também que eu acho muito legal do 365, comparado aí com outras soluções, é que o uso dele é muito fácil. Então, você não... se tiver o pessoal de TI que estiver aí no webinar vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Vocês não precisam se preocupar em realizar qualquer tipo de treinamento para o teu usuário.
Ele é totalmente intuitivo, o dashboard dele é muito fácil de gerenciar, é muito simples. Eu que sou da área comercial consigo fazer bastante coisa no dashboard. E para o usuário, ele tem uma visão do web, por exemplo, o webmail. O webmail ele tem uma visão muito parecida com o do Outlook. O Outlook é uma ferramenta que todo mundo está acostumado a utilizar, né? E outro cara que eu sou muito fã, que é o Skype for Business, ele... Vou te falar 2 pontos principais que eu uso bastante, né? Que é, claro que a videoconferência, mas enfim... Tem um recurso muito legal, que eu tenho certeza que você vai comentar aí no decorrer do webinar, que é um recurso de gravação. Então você consegue gravar as suas conferências, as suas videoconferências, isso é muito interessante. Porque você consegue, então para mim, para a nossa área comercial é legal porque a gente consegue identificar quais foram os pontos que a gente deixou de comentar naquela videoconferência. Enfim, a gente está sempre aprimorando o nosso discurso com o cliente, baseado nas gravações que nós fizemos junto com eles. E também a gente consegue compartilhar isso com o cliente. Então, por exemplo, às vezes alguma conferência com recurso de TI, e esse recurso de TI tem que repassar essa informação para o executivo. Então você imagina, às vezes ele encontra um pouco de dificuldade, ou ele esquece de anotar algum ponto forte da solução, ele simplesmente compartilha a gravação com o executivo dele, né? Então fala, está aqui o vídeo, nós fizemos a videoconferência com a Advanced, eles compartilharam conosco o link dessa videoconferência que nós fizemos, e aí ele assiste essa apresentação. Isso é muito bacana. E o segundo o segundo ponto que eu acho muito legal é o recurso de dial-in. Esse recurso é muito, muito interessante, porque você consegue envolver qualquer tipo de pessoa. Eu digo qualquer tipo de pessoa no sentido de ela não tem qualquer tipo de ferramenta em mãos, então ela não tem internet, para vocês terem uma ideia, e ela consegue participar dessa conferência. De que forma? Quando nós enviamos o da reunião para os envolvidos, ele tem um número de telefone, um número fixo. Então, simplesmente a pessoa no celular, ou enfim, de qualquer lugar, ele liga para esse número, ele cai no atendimento automático da própria Microsoft, então ele cai na hora da Microsoft que pede para ele o ID da sessão. E ele digita esse ID da sessão e entra na reunião, enfim. Então, é muito legal por isso, porque qualquer pessoa, acho que é até interessante falar um pouco mais, Rafael, porque uma dúvida que o pessoal tem muito. O meu cliente que vai entrar na videoconferência, ele precisa ter Skype for Business? Pessoal, não precisa. O teu cliente, ele pode, acabei de comentar, ele pode ter somente o celular. Ele tem um celular e ele vai ligar para o número. Ou ele abre via navegador para que ele tenha a experiência de compartilhar a tela, como nós estamos fazendo aqui, que vocês estão vendo aí a apresentação. Mas o que eu acho muito bacana é que você consegue colocar, ele é bem democrático, você consegue colocar todos dentro de uma conferência, independente de qual solução que ele está usando na ponta. Isso que eu acho muito interessante. É muito diferente, até falando de comparativos aqui, é muito diferente se a gente partir para um Polycom, por exemplo, né? O Polycom, a outra ponta precisa ter, ele precisa ter a mesma tecnologia, ele precisa ir para uma sala de videoconferência para participar dessa tecnologia. Então, isso que eu acho muito interessante do Skype for Business. Ele é muito prático, muito fácil de utilizar e entrega um recurso muito bacana para a área comercial. Então, acho que é isso, meu amigo. Acho que falei até demais. Agora é com você, Rafa. Beleza, Felipão. Obrigado. Imagina. Então, uma dúvida que bastante pessoas têm é a diferença entre o Office e o Office 365. Por que eu devo comprar o Office 365 e não o Office ou vice-versa? Bom, podemos dizer que o Office 365 é o Office que você já conhece, porém com o poder da nuvem. Ele, na verdade, é uma suíte de produtividade com diversos componentes, que vai de comunicação empresarial, colaboração e agilidade, que vai melhorar a comunicação, colaboração e agilidade dos colaboradores da sua empresa. Além da última versão do Office instalado na máquina, o Office 365 possui uma série de aplicativos que são e-mail corporativo, intranet, armazenamento de arquivos, comunicação empresarial, rede social corporativa, ferramenta de colaboração baseada em chat, o Office Online. Veremos um pouquinho de cada ferramenta posteriormente.
Office 365 versus G Suite. Ambos possuem o poder da nuvem, mas qual que eu devo escolher? Existe bastante diferenças e semelhança entre os dois. Em relação ao e-mail, o Office 365 possui uma caixa de 50 GB, uma caixa de correio de 50 GB, enquanto o G Suite possui apenas 30 GB. O G Suite, em videoconferência, possui um limite de 25 usuários, enquanto o Office 365 possui um número muito superior de 250 usuários. No Office 365 é possível realizar também a instalação da última versão do pacote, que é o Office que você já conhece, enquanto no G Suite, para abrir uma planilha em Excel, o Google Docs, você precisa instalar o Google Chrome e depois uma extensão do G Suite. Só assim você consegue ver seus documentos offline. Ambos possuem acesso online, porém no G Suite, no Google Apps, a interface não é tão familiar quanto a do Office 365. No Office 365 também é possível realizar a integração com AD, sincronizando seus usuários e grupos, utilizando um ambiente híbrido. Inclusive, é possível realizar a sincronização de senha, onde a senha da máquina e do usuário e do e-mail será a mesma. E também não sei se vocês sabem. Pode falar, desculpa, deixa eu só fazer uma observação aqui rápida, que volta àquilo que eu estava comentando no início. Uma outra grande vantagem comparando o Google Apps aí com o Office 365 é aquela questão da curva de aprendizado. No 365, no Office 365, a experiência que o usuário tem é do próprio Office, né, que é o que você comentou aí no slide anterior. Então, você não precisa se preocupar em treinamento, em como é que utilizar a ferramenta, né, no caso do Google Apps, como é que eu utilizo o Hangouts, como é que eu acesso o meu e-mail. Então você tem que ensinar ele a abrir lá o Gmail, né, a cara lá do Gmail, né, a plataforma do Gmail, que é muito parecido, e aí fica aquele desconhecimento por parte do usuário, como é que ele cria uma lista de e-mail, como é que ele, enfim, quando você traz isso para o 365, você não tem essas dificuldades, né, os próprios usuários já estão familiarizados com a cara do Outlook, né? Então você não se preocupa com isso. Isso eu acho muito legal, porque é colocar em produção e no mesmo instante você já tem o pessoal trabalhando sem nenhum tipo de treinamento, o pessoal já sabe como é que usa a ferramenta. A parte de integração também, eles já sabem como é que funciona, porque eles não têm problemas de integração. O Google Apps, quem utiliza o Google Apps aí vai entender o que eu estou falando, que é você ter sincronização do teu Outlook com a nuvem do Google. Isso é um problema sério, que às vezes você tem problemas de sincronização e você manda e-mail, esse e-mail não sai da sua caixa, porque o problema está na sincronização do Outlook com o Google. Isso não existe no 365, né? Ele não precisa sincronizar. É uma forma nativa do Outlook, ele já permitir que tenha essa integração com o 365. Então, vocês não precisam se preocupar em sincronizar o teu Outlook com o 365. Ele já faz isso de uma forma nativa, diferente do Google Apps. Felipe, eu vou colocar até uma... Oi, Carlos, pode falar, meu amigo. Sou o Carlos, sou especialista de cloud aqui da Advanced. A gente tem no Office 365 em comparação com o Google, a parte de gerenciamento 365 com AD. E para quem é administrador de TI, a senha de usuário do nosso AD, e aí depois ele não lembra mais a senha, e aí depois ele, enfim, perde a senha do computador, tem que trocar de novo. De identidades acaba dificultando muito o trabalho. Para quem é da área de desk, vai ver o seu time de suporte tá... Opa, perdão, Luciano, tá cortando. Tá cortando bastante, Carlos, aqui. Sério? Estranho. E agora? Tá cortando. Parece que melhorou. Pô, fecha aí o YouTube, cara. Que cara, deixa... Bom, vamos lá. Tá melhor então, né? Agora ficou ótimo. Agora ficou bom. Maravilha. Então, como eu dizia, a principal que existe para um administrador de TI... Voltou a cortar, Carlos. Aqui cortou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho.
Tá legal. Rafael, pra gente ganhar tempo, Rafael, vamos dando continuidade, e aí Vamos lá. O Carlos retorna com o áudio melhor. Beleza, então. Como o Felipe disse, essa sincronização do Outlook com o servidor da nuvem também é feita pelo celular. Ele possui o protocolo Exchange Active Sync, onde todos os seus contatos, calendários, pastas e subpastas estão sincronizados no seu computador, são sincronizados também com a nuvem e com o seu celular. Uma desvantagem também do... Você trocou de slide. Uma das desvantagens do G Suite é que ele usa as informações do Google Apps para poder divulgar propagandas, anúncios e propagandas da sua empresa. Isso aí é horrível. O que garante que outras empresas não têm acesso a essas informações? No Office 365 e no G Suite também a gente tem a possibilidade de uma intranet. Porém, a intranet do G Suite é um pouco limitada. É possível você desenvolver um site, mas ela não tem uma ampla base de modificação. Já no Office 365 você tem uma intranet completa, onde é possível modificar, armazenar arquivos e alterar. Colaboração em chat. Ambos têm o G Suite através do Hangouts e o Office 365 através do Teams tem colaboração em chat. Porém, o do G Suite ele é limitado, pois ele só é acessado via web. No caso do Office 365 você tem acesso via dispositivo móvel, via web e via computador físico, desktop. Rafa, deixa eu só falar uma experiência rápida aqui do Teams, uma apresentação que nós fizemos para uma grande empresa de logística. E eu vou falar para vocês qual foi a dor dele, e com o Teams a gente conseguiu resolver o problema. Essa empresa de logística, eles usavam o WhatsApp para se comunicar com os caminhoneiros. Olha só, com os caminhoneiros que ficavam fazendo entrega e tudo mais, e em um determinado ponto do trajeto eles precisavam trocar de nota ou trocar de mercadoria, enfim, carregava, e ele precisava tirar a foto da nota para mandar para o centro de controle da simplesmente o celular particular do caminhoneiro com o WhatsApp particular também, e dependendo da nota, era um valor, dependendo da mercadoria, um valor muito alto, ele conseguia tirar essa foto e compartilhar com todo mundo. Qual foi a solução? O Teams, nós apresentamos o Teams para essa empresa com o objetivo de o caminhoneiro, você vê como é que é difícil utilizar a ferramenta, o caminhoneiro ter o Teams instalado no smartphone dele. E ele faria um login e senha utilizando o Office 365, né? Então teria o login e senha do 365, então ele já faz parte daquela corporação. A partir dali eu já tenho essa segurança no tráfego das minhas informações, e ele tira a foto do celular dele, encaminha via Teams, e o operador logístico tem o Teams instalado no computador dele. E aí ele recebia essa informação e alimentava o sistema ou alimentava o SharePoint. Então, para você ver como o Teams é uma ferramenta muito simples de usar, eu estou falando aqui um dos benefícios que o pessoal nós apresentamos para essa empresa, e eles acharam excelente a ferramenta, mas o Teams é um negócio muito bacana. Ele praticamente substitui o WhatsApp dentro da empresa. Quais são as diferenças? Você está no ambiente controlado no Teams, então você consegue identificar quais são as informações que são trocadas dentro da sua empresa. E isso é muito importante hoje, né? Hoje você tem problemas de vazamento de informação, ou no caso desse nosso cliente aí, a grande preocupação dele era vazar o valor da nota fiscal e
e ele acabar sendo assaltado no meio do caminho porque ele estava com um carregamento um valor muito alto e ele conseguiu controlar dessa maneira, tá? Então é isso aí. Bom, então retomando aqui, ambos possuem integração com aplicativos terceiros. Só que no G Suite também tem uma limitação. Existem 2 aplicativos legais que são integrados com o Office 365, que é o do Starbucks e o Uber Reminder. Que, por exemplo, se você inserir um compromisso externo em sua agenda do Outlook, você já define seu ponto de partida e destino através do calendário do Outlook mesmo. E o calendário irá automaticamente solicitar um Uber para você chegar ao seu destino. E o outro é do Starbucks, onde você consegue agendar uma reunião com um dos seus clientes em um dos restaurantes da Starbucks e inclusive um gift card para o seu cliente num X valor para ele poder tomar um café no local. Ah não, pesquisa. Queria aproveitar o gancho também para fazer uma pesquisa com vocês. Qual dessas soluções você utiliza em sua empresa? Quando aparecer aí me avisa, por gentileza. O pessoal aí tá em peso aqui no 365. Eu tô achando que a gente tá apresentando a missa pro Papa, hein? Pô, bacana, legal, bacana. Pessoal, o pessoal que votou aí em Office 365, Office 2016, eu acho que é legal, bacana vocês estarem aqui com a gente, até para vocês também identificarem qual que é o poder da ferramenta que vocês têm em mãos. Né? Eu tenho certeza que a maioria não conhecia essa integração com o Uber, que é um negócio simples de ser implementado e facilita bastante a vida do executivo de vocês ou da vida de vocês, enfim, em que você consegue, você não precisa nem chamar o Uber, a partir do momento que ele calcula o trajeto para você, o Uber já para na tua porta. Apresenta isso para o teu CEO, que eu tenho certeza que ele vai adorar. Vamos lá. Agendar uma reunião no Starbucks, tipo. Exatamente. Seu próprio escritório, né? Exatamente. É fantástico, né? O pessoal que usa hoje o conceito de home office, que não tem hoje uma sala de reunião dedicada dentro da empresa, ele precisa de uma sala de reunião compartilhada, pô, é a melhor solução. Ele agenda isso na Starbucks e ainda o legal que o Rafael comentou, ele ainda ganha um gift card para ele tomar um café. Quer dizer, você ainda consegue chegar. Legal. Vamos lá. Um deles é o e-mail corporativo, é o Exchange Online, com 50 GB de caixa de correio, calendário e contatos. Um dos seus principais diferenciais, como o Felipe disse, é a sincronização, onde todas as suas pastas, subpastas, caixa de entrada, calendário e contatos, configurados no Outlook, são sincronizados no Outlook Web App e com o seu celular. Além disso, ele já possui por padrão um filtro de spam e malware,
que ajuda a proteger as mensagens de entrada e saída da sua empresa, de softwares indesejados. Esse tipo de filtragem pode ser personalizado conforme sua necessidade e também desativado. A segunda é o OneDrive for Business. Desculpa, Rafael, deixa eu fazer. Só volta para mim o. Claro. Obrigado. Vamos lá. Fazer rapidamente aqui uma observação que eu acho que é muito interessante compartilhar com o pessoal. Você comentou aí de sincronização, você comentou de compartilhamento, de integração 100% das caixas postais. Para o pessoal que votou em Office 2016, está com algum provedor que usa a conta POP, usa a conta IMAP, até justificando, aqui eu já estou até falando um pouco da área comercial, que às vezes você recebe uma proposta de Exchange Online e você fala, meu Deus, é muito mais caro do que o provedor que eu pago hoje. Vocês vão entender o porquê disso no decorrer da apresentação, mas já adiantando aqui um pouco, não é que é mais caro, é porque você imagina o seguinte, só o fato de você ter todas as informações sincronizadas com a Microsoft, com a nuvem Microsoft, significa que você não precisa mais se preocupar com a caixa postal que está dentro da máquina do seu usuário. O que significa? Aquela famosa PST. Então eu roubaram o notebook do meu diretor, queimou o disco da máquina da secretária dele, caiu um raio na minha empresa, queimaram 3, 4, 5 máquinas. Como é que você faz backup disso hoje? Não tem como você fazer backup hoje de PST. Eu já vi N soluções de backup, nenhuma delas apresentou uma forma confiável de realizar o backup do PST. E qual que é o grande problema nisso? É justamente esses exemplos que eu dei. Você simplesmente perde. E se você perguntar hoje para a maioria dos usuários da sua empresa, para os CEOs, para os executivos, perguntar para ele qual é o maior patrimônio que está dentro do notebook, do desktop dele, tenho certeza que ele vai te falar, é o meu Outlook, porque lá eu tenho a minha vida lá dentro, eu tenho todas as minhas negociações que eu fiz com os clientes, eu tenho todos os contatos dos meus clientes e eu tenho todas as minhas reuniões agendadas. Então você imagina que o teu CEO roubar o notebook dele. Ele perdeu ali todo o histórico de negociação que ele teve com os principais clientes da empresa. Então, aí a gente começa a parar para pensar, analisar qual é o conceito desse cara barato. Você está com informação 100% segura. Você pode chegar para o teu CEO e falar para ele, o diretor, chefe, todos os seus e-mails, 100% desde 2014, você acessa do teu smartphone. Todos os contatos que você cadastrar no teu smartphone vão estar disponíveis no seu Outlook e vice-versa. Então, é uma ferramenta espetacular nesse sentido. Você consegue acessar, você tem todas as informações que você quiser em todos os seus dispositivos, então isso é excelente, né? E você também tem a parte de, por exemplo, compartilhamento de calendário. Então, a secretária do teu diretor, ela consegue ele recebe isso no smartphone dele. A agenda dele é atualizada automaticamente pela secretária. Então também é um outro recurso muito bacana. Só para finalizar, a parte de spam, também, por que os provedores cobram muito barato o e-mail? Tá? Além desse recurso, questão de POP, de TPST na máquina, que é a parte de segurança, mas por que ele cobra muito barato? Não sei se a gente já parou para pensar nisso. Por que a gente eu já vi provedores cobrarem R$1 por caixa postal. Por que ele chegou nesse ponto de cobrar R$1? Porque o e-mail, eu digo para vocês, não são pequenos provedores, tá? Só digo para vocês os players de mercado. O e-mail não é o meio do negócio dele. Não é o fim do negócio. Ele não tem um provedor hoje de e-mail para vender e-mail. Ele tem hoje um provedor de e-mail para captar as informações da sua empresa. Então, você tem uma lista com 50, 100 e-mails, 100 contas criadas nesses provedores, ele simplesmente vende essa lista para a empresa de e-mail marketing. Tenho certeza que vocês já se depararam na seguinte situação. Você acabou de criar um e-mail, esse e-mail é de algum sistema interno de vocês não divulgam esse e-mail e simplesmente você recebe spam nesse e-mail. Você fala, como descobriram esse e-mail se eu nem divulguei
divulguei esse e-mail nem para dentro da minha empresa. Como é que eu recebi esse e-mail marketing? Justamente por esse motivo. Porque esses provedores utilizam essa base de e-mails para vender para essas empresas de e-mail marketing. Então, o fato de você trazer isso para a Microsoft, para o Office 365, você reduz drasticamente a questão de spam. Por quê? Porque a Microsoft ela não tem objetivo nenhum de compartilhar essa lista. Não é o negócio dela. O negócio dela é te entregar soluções corporativas que funcionam baseadas em nuvem. Então, ela não divulga. Então, o fato dela não divulgar já te reduz drasticamente a questão de spam. Um outro motivo, o filtro anti-spam da Microsoft, ele é muito melhor do que o teu provedor entrega hoje. Inclusive, eu já vi muitos provedores também cobrarem isso. Você quer ter o antivírus no seu e-mail, eu cobro de você. Eu quero ter anti-spam, eu cobro de você. A Microsoft entrega isso de uma forma nativa, está dentro da ferramenta. E além disso, ele te dá recursos avançados de confidencialidade, que eu acredito que o Rafael vai falar para vocês. Um exemplo rápido aqui é quando digitar tabela de preço ou digitar o meu principal cliente no corpo do e-mail de qualquer colaborador da empresa, eu, dono da empresa, quero receber esse e-mail. Você recebe e o teu colaborador não sabe. Então, tem alguns recursos, só estou falando um dos, tá? Um outro exemplo que o pessoal usa bastante é, quando digitar dados de cartão de crédito no corpo do e-mail, ele avisa automaticamente no próprio e-mail que você está escrevendo, ele vai avisar, você está compartilhando dados confidenciais. Você tem certeza que você quer mandar isso aqui? Você tem certeza que quer mandar esse e-mail para o teu destinatário? Então, são ferramentas de colaboração, de segurança que já estão embarcadas nessa solução. Então, volto a falar, caro e barato. O provedor que te entrega hoje uma conta de e-mail por R$1 por mês, eu tenho certeza que ele não vai te entregar algo que seguro como a Microsoft vai entregar para você. Tá bom? Rafael, continua aí, meu amigo, desculpa. Que é isso. Então vamos lá. A Microsoft, junto com o Office 365, a Microsoft disponibiliza uma ferramenta de armazenamento de arquivos, que é o OneDrive for Business, onde cada usuário licenciado terá 1 TB de espaço. E também da mesma forma que o Exchange, você consegue acessar de qualquer lugar e dispositivo, seja desktop, Mac, iPhone, iOS, celular ou web. Com ele é possível compartilhar documento entre os funcionários, tanto internamente quanto externamente, com possibilidade de bloquear o compartilhamento externo e trabalhar com coautoria, que é nada mais que edição simultâneas em um único arquivo. Também é possível você sincronizar todos esses documentos offline com seu dispositivo, seja móvel ou desktop. E você consegue fazer edições e acessar offline todos os documentos. Videoconferência. A Office 365, através do Skype for Business, tem uma ferramenta de comunicação empresarial que permite que os colaboradores se comuniquem tanto internamente quanto externamente, seja por texto, vídeo ou voz. Possui um limite de 250 usuários, com mensagens instantâneas e compartilhamento delas em arquivos. Então, você pode fazer uma apresentação de PowerPoint, inclusive da tela do seu computador, compartilhar a tela do seu computador que seja para mostrar algum conteúdo. Também tem a intranet corporativa, que você consegue customizar de acordo com a sua necessidade. Pode ser usado tanto para armazenamento de arquivo, organizar pastas, subpastas, ou um portal de autoconhecimento, e compartilhar seus arquivos e trabalhar com coautoria, igual o OneDrive, edição simultânea. Com ele é possível criar cada sites para cada equipe da sua empresa, para cada departamento, realizando o permissionamento de acordo com a equipe. Consegue me ouvir bem? Ótimo. Que é o seguinte, uma coisa que entendam ele como uma central compartilhada. Uma central compartilhada, tudo que eu faço dentro dele é para todos os demais usuários. O que a gente não pode confundir é tá cortando muito? Tá. Só um minutinho, Carlos, então. Tá picotando bastante. Mas pegando o gancho aí que você comentou,
nós temos aqui dois cases, são dois escritórios jurídicos que utilizam o SharePoint como o gerenciador de arquivos. Então, hoje eles não possuem um servidor de arquivo que gerencia os processos, que gerencia os arquivos dos processos. Então, eles têm todo o controle do escritório deles através do SharePoint. Então, toda a parte de colaboração, acessibilidade, é feito pelo SharePoint. Eu digo acessibilidade para você ter uma ideia. Um dos escritórios, para vocês verem a que ponto que chegou a ajuda dessa ferramenta. Eles tinham um escritório, enfim, uma sala comercial, com sala de reunião, com todos os advogados, enfim, né, reunidos nessa empresa. E chegaram a um ponto que falaram, não precisamos mais, vamos trabalhar em casa, vamos alugar a sala de reunião no momento que nós precisássemos, no momento que nós precisarmos de uma sala de reunião, a gente aluga essa sala. Volta a questão da Starbucks, que dá para eles marcarem lá o cliente dele na Starbucks, né? Mas hoje eles acessam o SharePoint do smartphone. Então, um tem Android, o outro tem iOS, o outro advogado tem Mac, o outro advogado tem notebook rodando Windows 10, o outro Windows 7, enfim. São várias plataformas, vários dispositivos distintos e todos eles conseguem acessar a mesma informação. Então, isso para eles foi excelente. Uma das coisas que possibilitou eles fazerem, às vezes vão no cartório ou no tribunal, eles precisam tirar foto de algum documento, de algum processo, e tiram foto e carregam no SharePoint. Então a secretária, ele tirou a foto, carregou, a secretária dele foi até lá, tirou essa foto, carregou no SharePoint e ele acessa da casa dele. Isso muito bom. Então, o que inclusive está até comum, pelo menos para os escritórios, é a digitalização, porque como eles têm um grande problema com papel, isso inclusive esse cliente mesmo, eles estavam começando a fazer uma transição do papel para o PDF. Então eles pegavam arquivos de processo, digitalizavam, deixavam lá. E fizeram aqui uma pergunta bem interessante. Isso, é exatamente isso que eu ia te falar. Local, como um DFS e tal. Exatamente. Caio, na verdade, o intuito do SharePoint não é servir especificamente como um DFS, tá? A gente conseguiu trazer o SharePoint principalmente como uma solução de colaboração para esse time de advogados, porque uma das principais necessidades deles era a parte de versionamento. Eu poder trabalhar, por exemplo, em um mesmo documento com 3, 4 advogados, todos redigindo, vamos supor, o mesmo contrato. Então, esse foi um dos principais diferenciais que eles estavam buscando, além de uma forma mais simplificada de você poder trabalhar com arquivos, de compartilhar arquivo, de poder enviar para outras pessoas. Então, esse foi o que levou a gente o motivo que levou a gente a colocar o SharePoint. Como uma solução mais abrangente de servidor de arquivos, assim, a gente não descarta a possibilidade de fazer a implantação de um servidor local. Também comentaram sobre esbarrar na parte de limite de arquivos. Acho que foi o Cristiano que comentou. Realmente, as bibliotecas de documentos do SharePoint, quando a gente vai falar de limite de arquivos, ele é um limite muito baixo, mas aí entra toda a parte do planejamento, porque cada biblioteca de documentos suporta até 5.000. Então, se a gente tem um gerenciamento eficiente dessas bibliotecas, a gente consegue simplesmente chegar lá naquele limite. Hoje, cada site do SharePoint tem o limite de 25, 30 milhões de arquivos dentro de um único conjunto de sites. Agora, se a gente for falar de sincronização offline, que aí sim é eu ter com o aplicativo do OneDrive instalado na minha máquina e tudo mais, realmente, para cada biblioteca de arquivo, 5.000 itens, incluindo pastas e arquivos. Mas assim, com o devido planejamento que a gente já realiza com os nossos clientes, com certeza não existe aí uma grande dificuldade. É mais entender a estrutura desse cliente, como que a gente consegue adaptar para um cenário dentro do SharePoint, fazendo essas adaptações, aí sim a gente consegue trabalhar melhor. Tá? Deixa eu voltar aqui pro chat, eu vou respondendo vocês, pessoal. Rafael, tudo seu. Opa, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre o Yammer, que é a rede social corporativa que o Office 365 oferece para sua empresa.
onde todos os colaboradores poderão interagir, postar conteúdo e arquivos e informações sobre a empresa. Então, basicamente, eles vão trocar conhecimento entre si e cada vez que entrar um novo colaborador na empresa, ele vai ter acesso, vai ver toda essa base de conhecimento que já está lá disponível. Então, basicamente é isso. Como o Felipe também falou do Teams, o Teams é uma ferramenta de colaboração. Só deixa eu. Desculpa, cara. Desculpa interromper você bastante. Desculpa interromper você de novo, que eu me empolgo aqui com 365. Do Yammer, pessoal, para a gente ter uma visão, acho que o melhor exemplo aí de comparação, vocês imaginam que vocês tenham um Facebook dentro da sua empresa, então que você compartilhe, curta informações, publique. Também, voltando a falar de ambiente controlado, dentro do ambiente controlado. Tá? Para qual aplicação que o pessoal usa bastante isso? Por exemplo, o RH, agora, festa junina. O RH vai fazer uma festa junina da Advanced, e vai ser vou chutar aqui, tenho certeza que o meu RH não vai fazer isso, mas vai ser no Hilton, no Hotel Hilton. Olha que legal. Como é que ele vai... Aqui, uma empresa pequena, eu diria até de 10, 15 usuários, é fácil. Você encontra o pessoal no corredor, ela pendura no mural da empresa, todo mundo passa ali na hora de bater o ponto, ou algo nesse sentido, enfim, todo mundo enxerga essa informação. Mas quando você fala uma empresa de 100 usuários, ou que tenha várias filiais, como é que você compartilha essa informação de uma forma rápida? Né? Como é que você vai divulgar para a empresa que você está com, exemplo, área comercial? Como é que você vai divulgar que você, no último dia do mês, você lançou uma campanha falando que se ele comprar uma garrafinha de água, ele vai levar o café expresso? Como é que você vai falar isso assim, 9 horas da manhã do último dia do mês? O teu diretor fez a conta e falou, dá para dar o café expresso para o meu cliente se ele comprar um copo de água. Como é que ele vai divulgar isso para uma empresa que tem 150, 200 colaboradores? Né? Então... fica inviável, você fala, mas o pessoal não tem e-mail. Ok, mas quantos e-mails você não recebe durante o dia? Você viu o e-mail? Você enxergou aquele e-mail? Visualizou? Quer dizer, ou passou despercebido? O Yammer ele veio para isso, ele veio para você publicar essas informações internas. Você também consegue convidar alguns parceiros de fora e consegue também controlar esse parceiro de fora, o que ele pode ou não fazer, o que ele pode ou não publicar ou enxergar. Mas você tem essa ferramenta de colaboração que é muito poderosa. E um último ponto aqui que eu acho muito legal do Yammer, ele tem um chat também como o Messenger do Facebook. Então você consegue identificar quem está online e você tem uma dúvida rápida. Então, dando exemplo aí do café expresso, comprei água, ganhei o café expresso. O diretor, como assim? E se ele comprar 2 águas, ele vai ganhar 2 cafés expresso? Ele pergunta na hora, o diretor dele está online. Ele fala, não. Se ele comprar 2 águas, ele continua ganhando um café só. Então, é uma comunicação muito rápida e que vale muito a pena você ter na empresa, porque poucas, já adianto para vocês aqui, a experiência que nós temos com os clientes que adquirem, até pegando aí a resposta que vocês deram para a gente aqui, quem usa bastante Office 365, a grande maioria não utiliza o Yammer. Eu diria para vocês que 90% não utilizam o Yammer. E estão perdendo uma ferramenta excelente para utilizar no dia a dia. Enfim, é muito bom. Você compartilha a informação na hora e tem a colaboração ali na hora que a sua empresa precisa. Rafa, desculpa te cortar de novo, meu amigo. Sem problema, Felipe. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre o Teams. O Teams nada mais é que uma ferramenta de colaboração baseada em chat, que integra com todos os produtos do Office 365, seja o SharePoint, OneDrive, o chat via Skype também, como com ferramentas de terceiros, o YouTube, o Trello e o Zendesk. Um dos principais diferenciais da ferramenta é que ela pode ser acessada via web, dispositivo móvel ou desktop. Você pode instalar tanto no seu computador quanto no seu celular. Gostaria de falar alguma coisa sobre o Teams, Felipe, ou não? Bom... Não. Desculpa, cara. Não, pode prosseguir. Beleza, então. Além de todas essas vantagens, também você conta com o Office 365, o Office, na verdade, o pacote Office Online, que pode ser acessado de qualquer navegador para uma criação ou edição rápida de documento ou compartilhamento. Então,
Vamos supor que você tem um notebook de um cliente ou computador, você não tem o pacote de Office instalado, mas você precisa fazer, sei lá, uma ordem de serviço ou algo assim e precisa de uma edição rápida. Através do portal do Office 365 você pode acessar o Word ou o Excel, realizar essa alteração sem problema nenhum. Além do Office Online, como eu falei no começo da apresentação, possui o Office instalado na máquina, a última versão que pode ser instalado em até 5 dispositivos diferentes, seja Mac, iOS, Android ou Windows. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal, vai colocando no chat as perguntas e a gente vai, aproveita que nós estamos aqui com duas feras no assunto, que é o Carlos e o Rafael, e fiquem à vontade em perguntar, enviar suas dúvidas. Pode ficar à vontade, André. Pode fazer sua pergunta. Diferenças, vamos lá, André. Diferença entre SharePoint Foundation e Office 365. Eu acho que o Carlos já respondeu essa dúvida no chat. Respondeu? Respondeu, ó. Na verdade, o Foundation, ele é... on-premise. Não, na verdade, Marcelo, o Outlook ele não trabalha com PST. Ele trabalha com uma OST que sincroniza todas as suas subpastas, calendários e contatos para a nuvem. Então, Marcelo, até complementando aqui, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Se ele pega esses dados da máquina do usuário. Na realidade, imagina que ele sincroniza, tá? Então, imagina o seguinte, você acabou de receber um e-mail, esse e-mail não sai da Microsoft e vai para o Outlook. Ele simplesmente gera uma sincronização que está no seu Outlook e também está na nuvem, tá? Com relação a pegar, não sei se também... Não sei se essa Opa, claro, lógico, vamos lá. Vamos lá. Eu entendi, do Marcelo que eu entendi isso. Com relação Marcelo, a pegar, dá pra pegar da PST e jogar na conta do Office 365. Marcelo, eu vou te responder isso com um projeto que a gente fez com um terminal em Santos, tá? Ele tinha cerca de 35, 40 contas, alguma coisa do tipo. E esse cara, acredite, ele fazia todo o gerenciamento das contas dos e-mails por PST. Como que funcionava? Ele tinha um local compartilhado. Esse local compartilhado, ele fazia ele fazia a configuração da conta do usuário com base nesse caminho compartilhado para chegar na PST. E aí, o usuário conseguia ter acesso ao e-mail. O que a gente fez? Ele enviou essas PSTs, existe dentro do Office 365 uma ferramenta de importação de PST. Não é aquela coisa tão monstruosa, ferramenta relativamente simples de se usar, mas você consegue fazer a importação de uma PST. Com essa PST a gente conseguiu mapear para a conta do usuário. Então, quando eles fecharam o Office 365, na época acho que eles estavam na local web, se eu não me engano, nesse caso, dentro da console de gerenciamento do Office 365, eu peguei a PST, joguei para o Office 365, apontei para o usuário, estava pronta a conta dele. Demorou um pouquinho, porque como que funciona? Quando a gente vai fazer a primeira parte do envio dessa PST, ela é enviada para uma conta, para um repositório de armazenamento seguro da Microsoft, e ainda não é feito nenhum mapeamento em cima da conta. Quando eu aponto para onde o arquivo PST precisa ser importado, aí começa o processo de migração para a conta do usuário. Todo o processo é feito no Quente. O usuário, inclusive, enquanto ele estiver usando o Outlook dele, ele já vai ver a conta dele recebendo as informações. Um recurso até interessante que facilitou o processo de migração que a gente usou um serviço da Advanced chamado Drive Shipping,
onde a gente conseguiu migrar era mais ou menos 300 GB de caixa, tá? A gente migrou isso para esse repositório em 2 horas mais ou menos. Depois de ter feito essa primeira etapa, a gente apontou as caixas e foi tudo certo. No total, o processo de migração durou 2 dias no máximo para migrar esses 300 GB de e-mail. Foi assim bem rápido para esses 40 usuários e o processo foi super transparente no final. Então, se você pretende usar PST para poder importar as informações para o Office 365, é um processo manual a priori, mas depois que você importa para o Office 365, não tem nem por que se preocupar com backup. De qualquer forma, o Exchange Online ele tem uma retenção própria. No caso da lixeira, ele permanece com os arquivos numa lixeira secundária por até 14 dias. Né? E sobre a parte de... preciso ainda assim fazer backup dos meus e-mails. Existem soluções terceiras que conseguem conectar na conta do Office 365 e aí fazem o backup da conta do Office 365. Tá? Então tem esses cenários, tá bom? Aí, Felipe, se você quiser comentar sobre Drive Shipping, para quem não... não sei se, claro. O pessoal já está acostumado do site, legal. Mas é um recurso bem bacana. Legal. Acho que depois, se puder, Carlos, compartilha o link aqui com a gente, enquanto eu bato um papo aqui rapidinho. O Drive Shipping, com relação à migração, pessoal, não se preocupe, tá? Como é que faz? Eu tenho muita PST, eu tenho muita conta de e-mail, eu não sei exatamente como é que funciona todas as ferramentas do 365, enfim. Não se preocupe com isso, por quê? Porque é aí que entra o papel da Advanced. A Advanced faz isso para vocês, tá? Eu vou até compartilhar com vocês aqui uma campanha, vocês são os primeiros a saber disso. Deixa eu ver se consigo compartilhar minha tela aqui. Bom, enfim, então não se preocupe como é que funciona, como é que você vai configurar isso, como é que você vai realizar a configuração do Skype for Business, como você vai migrar. Fique tranquilos com isso, tá? Achei aqui. Pessoal, que eu tenho uma mania horrível de abrir um monte de coisa. Tá aqui. Pronto. Me falem aí se todo mundo está enxergando. Não está enxergando o slide, eu acredito. Acabou de aparecer aqui, Felipe. Legal, bacana. Pessoal, o que é essa promoção? Tá? Até pegando o gancho aí da dúvida com relação a PST. Esse mês aqui de junho, a gente vai publicar essa campanha até sexta-feira, vai estar nas mídias sociais e por e-mail e assim por diante. Todo o serviço de ativação do painel, então você adquiriu o Office 365 conosco, a gente, para vocês terem uma ideia, valores, é o mesmo valor do site do Office 365. Se vocês entrarem no site do Office 365, é o mesmo valor. Tá? Não me lembro de cabeça de todos aqui, mas considera aquele valor do site da Microsoft. Qual que é o grande benefício de você adquirir com o Advanced ao invés de simplesmente comprar no site da Microsoft ou comprar com outra revenda da Microsoft? Está aí na tela de vocês. Então, qualquer negócio do 365 no modelo com pagamento mensal que você fechar conosco entre hoje até dia 30 de junho, já não aconselho você fechar até dia 30, porque eu sei que vai gerar uma fila enorme de serviços aí para o Rafael e para o Carlos. Toda a parte de ativação do Office 365, configuração, migração de domínio. Se você tem um domínio hoje, acredito que se você já tem esse domínio da sua empresa registrado, você queira migrar isso para a Microsoft, a parte de criação das contas de e-mail, a criação dos usuários do 365 e também a migração das mensagens de e-mail, você não paga nada. Essa é a nossa grande promoção desse mês. Você não vai pagar, você só vai pagar o licenciamento. A Advanced gratuitamente está ofertando esse serviço para vocês realizarem a configuração. Então nós vamos realizar a configuração e o setup, né? Enfim, setup, configuração e migração do seu ambiente. E claro que
como vocês podem perceber aí, o Carlos e o Rafael conhecem bastante do assunto. Isso também é um outro grande diferencial que nós estamos entregando para os clientes. Nós estamos colocando os nossos recursos principais de nuvem e Office 365 para realizar esse projeto. Tá? Outra coisa bacana também, eu vou falando aqui e acredito que no decorrer do tempo vai aparecer para vocês. Também, da mesma maneira, quem fizer a compra desse, eu digo qualquer quantidade, tá, pessoal? Desde uma unidade até 999 unidades. Quem fizer qualquer tipo de compra de Office 365 nesse modelo mensal, também está concorrendo aí um voucher de R$2.000 para viajar para qualquer lugar do mundo. Tá? Eu acho super interessante, eu queria ter muito uma empresa para comprar com a Advanced para eu também concorrer a um voucher de R$2.000. Então acho que é isso, pessoal. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui. Vocês viram como é difícil, né? Eu sou do cara do comercial, consegui compartilhar a minha tela, abrir o PowerPoint. Vamos lá. Antes de finalizar, Felipão, gostaria de fazer uma pesquisa com o pessoal. Gostaria Claro. de saber sobre qual serviço eles gostariam de ouvir no próximo webinar. Subir a pesquisa, pessoal. Excelente. Assim que aparecer, me avisa, por gentileza. Eu acho que houve um empate aí, hein, Felipão? O Teams e o OneDrive for Business. Legal, quem diria o OneDrive for Business. Muito legal. Muito legal. Pessoal, muito bacana esse feedback de vocês. A gente podem ter certeza que a gente vai criar aqui um webinar focado nessas duas ferramentas, que é o Teams e o OneDrive. Nós vamos manter vocês informados aí sobre os próximos webinars. Até falando dos webinars, o próximo ainda não tem uma data certa, mas eu compartilho com vocês, o pessoal aqui vai compartilhar com vocês assim que tiver definido, que é sobre nuvem Microsoft. Nós tivemos um de backup no mês passado, foi fantástico, tiveram 500 e poucas pessoas assistindo o webinar. Nós estamos preparando outro aqui de nuvem, focado em nuvem. Eu acho muito interessante vocês participarem também, se vocês puderem, porque hands-on, a gente é mão na massa, a gente vai mostrar para vocês como é que vocês utilizam a nuvem Microsoft, como é que ela podem auxiliar vocês no dia a dia. Então é isso, acho que muito legal esse feedback, bacana demais. Carlos, Rafael, tem mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? O pessoal aqui do chat gostaria também de colocar as últimas dúvidas para a gente encerrar, porque a gente já extrapolou aí 5 minutos do nosso tempo máximo. Bom, então gostaria de agradecer a presença de todos e qualquer dúvida tem nosso telefone, o 2999930, e o nosso e-mail que é atendimento@advancedinfo.com.br. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, estaremos disponíveis. Pessoal, também queria me despedir aqui de vocês, obrigado pelo tempo de vocês, eu sei que é corrido o nosso dia a dia, fico muito contente por vocês ficarem aqui essa 1 hora conosco, agradeço também os comentários aqui no chat, foi muito produtivo, e também o feedback que vocês deram aí nossas enquetes. Muito obrigado, qualquer dúvida, se tiver qualquer dúvida mesmo, mandem para a gente aqui no atendimento, teremos aí o maior prazer em esclarecer, tá bom? Obrigado.